irmão que está aqui presencial. Bom dia você que está em casa. Deus abençoe a todos nós. Bom dia, Dilson. Já te falei, mas bom dia de novo, né? Bom dia agora, né, Marcelo? Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, meu irmão, paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia você que está aí na sua casa, paz do Senhor. Novamente aqui juntos, né, Marcelo, para a gente conversar a respeito da palavra de Deus, né? Sim. Vamos iniciar nosso bate-papo, né? Que a gente tem. E o que Felipe falou aqui, né? É uma pena você não estar presencial aqui. A gente tem aqui não mais do que 8 pessoas. Aqui, Adilson. Na EBD. Eu sei que em casa. Pessoal aqui, né? Tem mais pessoas. Tem o pessoal que está trabalhando, tem os professores. Verdade. Mas uma pena, meu irmão. Eu sei que cada um tem o seu motivo, né? Lógico. Mas também tem. Aí, meu irmão, desculpa, mas eu vou ter que falar. Se você está com preguiça de vir na igreja, fique esperto. Que começa assim. Começa assim. Mas enfim. Adilson. Senão depois eu vou começar a falar coisa que não deve, mas vamos lá. E agora não dá, né? Ora para a gente começar. Vamos orar então. Eu convido os irmãos para a gente orar, para a gente começar então. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na sua casa, para te louvar, para agradecer o seu nome, aprender mais sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. Eu quero pedir que o Senhor faça de mim, do Marcelo, de todos os instrumentos para poder estar falando somente aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, cuide de cada um deles, abençoe seus corações, que eles também recebam a palavra do Senhor, aqueles que estão nas suas casas acompanhando também, Senhor, abençoe seu lar, sua casa, cuide de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai falar por fidelidade ministerial. Você que está em casa, né, acompanhando, e você que está aqui presencial, se você quiser, o que é fidelidade ministerial? Né, Adilson, para a gente... E a gente vai pegar, né, os irmãos sabem que a gente está com uma nova série de estudos, né, onde Deus fala com vários profetas, várias pessoas da Bíblia, né, e cada pessoa, né, cada profeta tem ali um tema relacionado a ele. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ezequiel. Aliás, Adilson, você conhece a história de Ezequiel? Completa, tá? Não é porque você estudou, antes de você estudar, tá? Eu sei que você estudou, foi lá, leu, né? Mas... É interessante, Marcelo, não só de Ezequiel, foi bom você falar isso até, eu estava querendo conversar a respeito. É interessante porque semana passada a gente falou do profeta Jeremias, né? Isso. E na anterior, Isaías. Isaías, Jeremias, Ezequiel, semana que vem, se eu não me engano, é Oséias também, que tem também uma história interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler os livros históricos, né? E dos profetas é interessante também para a gente conhecer o contexto que o profeta viveu, o que ele fez, o que ele falou. Confesso que eu não conhecia tanto e aprendi um pouquinho mais, né, lendo aqui na lição, né? Acho que a Camila falou outro dia, a gente estuda a lição, serve primeiro para a gente, porque a gente aprende, né? E aí quando os irmãos também ouvem e leem lá o livro, também aprende. E é muito legal, viu, irmãos? A história também do profeta Ezequiel é interessantíssima, né? Assim como Jeremias, semana passada, né? Ele também foi levado para o cativeiro, né? Da Babilônia, né, Marcelo? Exato. Então, ele foi levado para o cativeiro, viveu no cativeiro lá muito tempo, né? Preso pelos babilônicos, né? Então, é dentro desse contexto que a gente vai conversar, né, Marcelo? Sim, sem dúvida, né?
é interessante, né? Para quem não... Aliás, se você conhece, né? Quem está aqui presencial não, né? Não tem como fazer. Aliás, se você tiver com celular, se você que está em casa conhece a história completa de Ezequiel, coloca nos comentários lá um foguinho lá. 2, 3 foguinhos lá. Vamos ver se o pessoal sabe, realmente conhece a história. Não é só parcial, não, né? Tem algumas particularidades, né? Até interessante, né? Ali E não precisa ler tudo, não. Só ler os 3 primeiros capítulos, que ele vai lá em torno de uns 60, acho que 60, no máximo 70 versículos. Então aí, né, o pastor fala, né, que lê ali em torno de 15 a 30 versículos para ler a Bíblia toda por dia, né? Então, ali hoje você consegue ler esses versículos, esses 3 capítulos, que é bem rápido e muito interessante. Mas é interessante ali, né, essa fidelidade ministerial. E quando a gente fala de fidelidade ministerial, a primeira coisa, né, quando eu estava preparando, falar o ministério, né? Quer dizer, quem tem ministério na igreja? Pastor. Certo, Adilson? O ministério é do pastor. A igreja Só que não, né? Só que não, né? Como o pessoal fala, né? Todos nós temos o ministério. É ministério infantil, ministério de louvor, quer dizer, então, e a gente pode ter ali, né, ministério, e não só dentro da igreja, né? A gente ali, o texto traz várias situações, né? Eu não ia ler, mas para a gente entender um pouquinho, né, desse ministério, vamos ler lá o Ezequiel 2, de 1 a 9 a 10. De 1 a 10. Leia esse capítulo, 10 versículos. Eu vou dar uma acelerada aqui na leitura para a gente tentar trazer todas as informações para os irmãos, tá? Ezequiel 2, diz assim, ó: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Meu irmão, o que chama atenção nesses versículos aqui que a gente... entre o versículo 5 e 7, por 3 vezes aqui, Deus fala casa rebelde. E por que eu estou trazendo isso, meus irmãos? Aqui deixa eu fazer um contexto primeiro, né? A gente sabe que ali Ezequiel, ele foi chamado por Deus
numa época ali que Israel estava cativo ali. Então, rapidamente, tá? O ministério de Ezequiel, perdão, durou ali em torno de 30 anos, tá? E ele existia ali, né, uma rebeldia do povo. Eles não queriam saber nada. E hoje, parece, né, Adilson, que a gente está vivendo algo parecido. Parece que é algo parecido. É verdade. A gente vê pessoas que... Aí, meu irmão, desculpa, mas... que se dizem cristãos e, na verdade, não querendo julgar, mas as atitudes não são de cristãos. A gente vê que, muitas vezes, né, a impressão que dá é que é cristão dentro dessas 4 paredes aqui. O que se ouve dentro dessas 4 paredes é para ser vivido aqui dentro. Daquela porta lá do fundo para fora, não é para se colocar em prática. A impressão que dá. Porque a gente vê atitudes do mundo em cristãos. E vai, Adilson. Não, pode terminar, Marcelo. Não, vai lá. Eu estou querendo só completar o que você falou, né, do contexto aí do profeta Ezequiel, né, e que o Marcelo está dizendo, trazendo para os dias de hoje, né, Marcelo? Nos dias do profeta, como a gente disse, assim, ele foi chamado por Deus, e nesse capítulo 2 aqui, Deus falando com o profeta. Né? No capítulo 1, se vocês verem, ele teve uma visão, né? Um sonho, e é uma coisa assim, até difícil de explicar aquela visão que ele teve. Né? E no capítulo 2, então, Deus está falando com ele, mas ele já estava cativo. É importante a gente falar isso, ele já estava lá escravizado junto com o povo que estava escravizado pela Babilônia, pelo rei da Babilônia. Esse contexto de escravidão era um contexto horrível, ruim, e a gente sabe que o povo de Israel, o povo de Deus, tem um histórico de desobedecer a Deus. Né? Desde quando foram libertos do Egito, o povo desobedece, o povo... Já começa com Adão e Eva, né? Que desobedeceram, né? Já começa lá atrás, né? Mais lá atrás ainda, né? Um pouquinho antes, né? Mas aí o povo, ele segue, Deus liberta, Deus ajuda e ele continua desobedecendo. Nesse contexto não era diferente. O povo estava preso... Adilson, eu já falei algumas vezes aqui, mas assim, desculpa te cortar, mas... Não, pode falar. Irmãos, tem um livro que eu já pedi perdão para Deus acho que umas 10 vezes, que eu começo a ler e não consigo. Me começa a dar raiva daquele povo, que é Josué. Josué. Pega o livro de Josué, se os irmãos não tiveram, começa a ler para ver a rebeldia daquele povo. Estou sendo sincero para os irmãos. Deus, por que já não matou logo todo aquele povo lá? Deus vai lá, uma vez ajuda, aí o povo se arrepende. Aí Deus vai lá, ajuda de novo. Né? Aí depois começa a aprontar tudo de novo. Depois, gente, vai lá, acaba. Por que Deus já não acabou logo com aquele povo lá? Já dava sossego para Deus. E eu estou sendo bem sincero, irmãos. Eu não consigo ler, eu começo a ficar com raiva daquele povo lá. E aí estou errado, viu? Marcelo está errado, viu, gente? Eu fico inconformado, falando, não é possível. E aí a gente vê, né, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. É isso que eu ia falar. Então, é interessante, né? O povo rebelde ali, mas vai lá, Deus. Isso faz a gente enxergar o tamanho do amor que Deus tem pelo seu povo. Né? E como é que a gente pensa pequeno, né? E como que a gente pensa pequeno. Não é, se a gente vai chegar ali daqui a pouco, né, Marcelo? Mas não está e não é diferente de hoje. Né? Povo de Deus, não é diferente de hoje. Então, o profeta ele começou, e Deus está falando aqui o que ele tinha que falar para o povo dele, né? Aqui no capítulo 2. Você vai falar isso no capítulo 3 também. Você vai falar isso para o meu povo, você vai falar aquilo para o meu povo. E aí, ele cativo e ele preso, e ele tinha que chamar a atenção do povo.
Ele tinha que, gente, vocês estão fazendo tudo errado, presta atenção no que vocês estão fazendo, e todo mundo preso, escravizado. Né? Pensa se era fácil ou não cumprir esse ministério que Deus deu para ele. Né? Então Deus o chama, você vai fazer, vou te dar esse ministério para você fazer, só que o ministério não era fácil, né? Esse é o termo. Né? Não. Ele tinha que falar que o povo estava errado, e estava todo mundo escravo, mas estava todo mundo agindo de forma errada, ainda. Né? E hoje em dia, é diferente? Se a gente parar para pensar, não, a gente vai chegar lá já, né? Não, mas vai lá, ouvir pode. a voz de Deus, então, né? É a primeira parte que a gente está tratando agora. No meio de uma situação, aí, como diz o nosso... Ô Adilson, deixa antes de você, Vamos lá. da gente ir para outra... Irmãos, como é que vocês veem, como é que vocês pensam, né? Hoje, é fácil falar de Deus para as pessoas? As pessoas aceitam, a gente sabe, né, que hoje não é tão fácil, né, às vezes por culpa nossa mesmo, né, de ter, às vezes a gente fica com vergonha, mas às vezes as pessoas não são muito receptivas, né, e a gente fica com receio de falar para as pessoas, às vezes de corrigir, né. Ontem eu estava aqui até aconteceu, eu estava mexendo lá na frente da igreja, né? Aí tinha 3 pessoas conversando no ponto, né? E eu estava pro lado de fora ali, mexendo ali na frente da igreja e ouvindo ali, né? Aí um deles começou, né? Eu liguei o som aqui, né? Então dava para uma caixa lá na frente, estava tocando um cântico, né? E aí a pessoa, uma das 3 pessoas, né? Falou assim, você lembra daquele cântico? Aí ele começou a cantar, né? E cantar assim, agindo eu, quem impedirá? Uma outra pessoa falou assim, não, está errado. É agindo Deus. Quem impedirá? A pessoa que estava cantando falou, não, está errado. É agindo eu. E insistiu naquilo ali. Eu falei, bom, os irmãos me conhecem, né? Eu já ia entrar no meio da conversa, pegar e falar, mas é interessante, a pessoa que estava cantando, né, o agindo eu, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? Como falta, né? Entendimento, quer dizer, o que eu posso fazer? O que é que eu posso incluir na minha vida, né? Adicionar à minha vida se não for da vontade de Deus? Nada. Né? E a outra pessoa falou, não. Ele falou, mas... Aí o ônibus logo veio, né? Aí o pessoal, aí acabou a conversa ali, mas aquele negócio ficou... Eu falei, mas gente, como é que pode, né? Assim, às vezes por falta de conhecimento mesmo. E deu a entender ali na conversa, né, que realmente não eram pessoas cristãs. Eu acho que talvez alguém da família, né, fosse, ou às vezes a pessoa gosta de ouvir a música, mas não presta muita atenção na letra, né? Ou às vezes a gente ouve uma coisa, né, e acaba assimilando outra. Quer dizer, mas é interessante, né, que aquilo fica ali encravado, né, na mente da pessoa, como o Felipe falou aqui, né, fica marcado, né, só que às vezes de forma errada, né, e aquilo ali acaba sendo o correto para a pessoa. E hoje a gente tem essa situação, né, às vezes a gente ouve, né, eu podia ter falado, não, peraí, gente, ter entrado mas o irmão sabe que eu não sou muito ainda mais com quem eu não conheço. Com quem eu conheço já é difícil. Com quem eu não conheço, nunca, realmente eu nunca tinha visto. Porque às vezes eu estou aqui mexendo na igreja, estou aqui, passa um pessoal, conversa, tá tudo bem. E sinceramente, eu nem sei quem que é, mas a pessoa passa, tudo bem, fica conversando, bate papo lá, conversa, tá bom. Mas não vou fazer isso e realmente fico ali no meu cantinho ali quietinho, né? Mas a gente às vezes perde a oportunidade
né? Deus dá a oportunidade da gente falar e a gente se omite, né? Erro. Ali, né? Depois eu fiquei, podia ter corrigido, né? Falei, não, ela está certa, né? É Deus. E explicar, né? Dar explicação. Mais uma oportunidade que a gente perde, né, Edilson? E quantas dessas a gente não perde, né? Interessante isso, viu, Marcelo? De verdade, é mesmo. E quantas a gente não perde? Isso é um fato, né? É um fato. A gente precisa ficar atento e, às vezes, não ter preocupação ou ter uma preocupação no sentido de como que eu faço para abordar, como que eu faço para falar, mas falar, né? É ouvir a voz de Deus, né? O que a gente está falando aqui agora, né? Eu queria só virar essa chavinha, então, Marcelo. Então, antes de você virar, peraí, vai lá, Grace. A Grace já... A Grace está ali? A Grace está assim, ó lá. Eu. Vai lá, Grace. Só para completar, né? A Lucy colocou aqui, agindo eu mesmo. Mas depois fala, sou o Senhor, sou o Deus de amor. É Deus falando, né? Exatamente, é essa coisa de Deus. Assim, o eu, né? Eu, Deus, né? Não eu, pessoa, né? Agindo... A discussão era se era eu, pessoa ou eu, Deus, né? essa coisa de entender, né? De entender ali quem é esse eu, né? A gente sabe, aqui agindo, ali Deus, é Deus agindo, não eu como pessoa, né? Ali. É verdade. Então, assim, só para completar, então, e virando a chavinha aqui para os irmãos, o profeta, então, ele falou lá no meio de um povo preso, um povo contaminado lá com pecado, desobedecendo a Deus, né? E aí, aproveitando que o Marcelo falou, nós precisamos pensar o seguinte, e aí eu estou falando nós, igreja, todos os discípulos, todos os cristãos, todas as pessoas que seguem a Jesus, né? Nós, igreja. É preciso lembrar que a igreja, ela está na onde, meus irmãos? No mundo, na sociedade, né? Mas a igreja não é do mundo. Quem falou isso? Jesus. João 17,14, né? Se nós estamos no mundo, nós temos um propósito e uma missão. E a missão é falar a respeito da salvação. Não é isso? Então nós vamos entrar nesse contexto agora. E nós temos feito, o Marcelo perdeu uma oportunidade aqui, né? Sem crítica, Marcelo. Sim. Mas é comum. Sim. É comum. Pois não, irmã? Bom dia, igreja. Só uma colocação breve. Hoje em dia, falar de Deus é quase uma guerra. O mundo estamos perdendo-nos com tanta coisa que atrai as pessoas. Um exemplo, nossa escola dominical hoje. Onde está a igreja? Onde estão os membros? Onde estão nossos irmãos? Eles estão nas suas casas? Eles estão vendo na televisão, no celular? Onde está a união da igreja, a congregação? Se a nossa igreja, que quer servir de verdade a nosso Deus, conhecer mais dele e agir como Deus quer que nós hajamos, é o verbo, mas é só um exemplo. Nossa igreja do Parque Itajaí, na escola dominical, está muito, muito fraca. Não estamos presentes, não estamos aqui para conviver, para aprender, para nos impulsionar, para nos ajudarmos, para orarmos. Estamos acomodados, estamos em situações tranquilas para nós. Cadê o nosso esforço, cadê o nosso espírito de querer crescer, ser melhor, aprender? Como nós vamos evangelizar se estamos ausentes? Ontem tive uma experiência familiar muito triste. Eu até chorei de ver como o mundo está consumindo as pessoas de boa índole. Tenho 4 filhos. 2 meninas frequentaram esta igreja. As 2. Uma, melhor, mais firmemente, não acredita mais em Deus. Ela tem uma filha, minha neta, e o marido, todos não acreditam em Deus.
e eles fundamentam, porque não acreditam. O mais velho nunca veio na igreja, mas ele tem conhecimento de Deus, da importância de Deus na nossa vida, não frequenta a igreja. O segundo, que também frequentou outras igrejas evangélicas, hoje nega Deus. Tenho 3 praticamente ateus. Então, eu tenho que me preparar bastante, realmente vestir a armadura de Deus para defender o nome do nosso Deus, defender a nossa fé, defender a verdade da vida. Para que nós vivemos se não é para te servir? Assim a gente canta aqui à noite, não é verdade? Então, nesse momento, o mundo está perdido, está totalmente errado, está mal, e eles fundamentam, eles falam por quê, e a gente tem que ter a fé e as palavras do nosso Deus para defender nossa fé, para demonstrar que o equívoco é deles. É muito difícil falar assim, nós somos crentes em Deus único e verdadeiro. Nós não estamos fazendo parte do mundo, nós temos que ser diferentes. Essa palavra do pastor numa pregação me tocou muito. Nós temos que ser diferentes. E essa diferença às vezes custa. A família exige, a família pede. E você cede um pouco pela família. E está em lugares que não era para a gente estar bem, não são pecaminosos, mas não é o que Deus quer de nós. Então, o esforço de nós crentes que realmente queremos seguir a Deus vai ser um esforço grande. E vamos ter que nos fortalecer muito na palavra de Deus para nos defender e defender a verdade. Porque essa é a missão que eu estou sentindo para meu ser, defender a verdade e ser feliz nessa verdade. É interessante, Margarita, você falando isso, né? De ser diferente, né? Domingo passado, o pastor Itamar falou sobre ser diferente, né? E traz, né, disso, bem direto, exatamente, né? O mesmo texto, mas isso eu vou deixar para o Adilson falar depois. O Adilson, depois, que a gente estava ali nos bastidores, né? O Adilson pegou e falou assim, Marcelo, tem essa... Eu falei, não, isso aí depois você fala lá, aí você... Então, mas esse ser diferente, isso que a Margarita falou, né? Meu irmão, você vem na igreja, não é por causa de mim, não é por causa do Adilson, por causa do pastor, por causa do Felipe. Né? E aí, meu irmão, se você deixa de vir na escola dominical, porque, eu não esse formato, essa coisa, meu irmão, você está vindo, então, você está pensando, desculpe, me perdoe, você está pensando errado. Se você vem na igreja, você vem por causa de Deus, para aprender e para ajudar também a eu crescer, o Adilson crescer, porque nós aprendemos também com vocês. Não é porque a gente está aqui que eu sou falho. Às vezes eu posso falar alguma coisa que esteja errada e vou aprender. Só que para eu aprender, tem que ter alguém aqui para ensinar. E a gente aprende com vocês, aprende com as atitudes. E muitas vezes a gente vem na igreja de uma forma errada, né? A gente vem porque a gente está passando dificuldade, porque a gente está querendo alguma coisa, como se Deus tivesse a obrigação de dar algo. Ou só quando a batata assa, né, para o nosso lado, né, quando o bicho pega, aí a gente lembra, né? Que é comum, né? A pessoa quando está passando por uma situação, né, a primeira coisa que fala, né? Ai, meu Deus! Só que esquece o que o Felipe falou aqui, né? A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não faz nada daquilo que deveria um verdadeiro cristão fazer.
Aqui eu não estou dizendo, irmão, que é errado trabalhar, que é errado buscar as coisas. Isso é bênção de Deus. Mas a gente vai viver como Ezequiel ou como o povo, né, que estava ali rebelde? E é o texto bíblico. Ali, versos 6 e 7. De Ezequiel 2. Casa rebelde, desobediente. Até quando a gente vai se comportar como o texto aqui diz? Até quando a gente vai ter esse comportamento? Só para a gente pensar. E deixo claro aqui, também já fui rebelde, viu, meus irmãos? Já fiquei um tempo fora da igreja por rebeldia. Achando que podia tudo, né? Achando que até que um dia, né, Deus falou assim: então tá bom. Agora você vai aprender. Se não aprende, como diz o ditado popular, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor então, né? E graças a Deus que Deus tem, com toda a misericórdia dele, né, Deus, e amor, né? Principalmente amor, né? Amor de Deus, Deus faz a gente aprender novamente. Não é, meus irmãos, porque às vezes a gente fala assim: poxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Deus não olha para mim. Meus irmãos, Deus sempre está olhando para nós. É que às vezes a gente quer ir pelo caminho mais difícil, né? Aí Deus tem um pouquinho, aqui entre aspas, tá? Deus tem um pouquinho mais de trabalho e às vezes é um pouquinho mais doloroso para a gente. Porque se a gente tivesse realmente ali, ouvindo a voz de Deus, igual Ezequiel fez, que não foi fácil, né? O que o Adilson falou aqui, né? Falar para um povo que não queria nada com nada, não queria ali, não tinha nem vontade de louvar a Deus. Não tinha nem vontade de louvar a Deus. E às vezes a gente sente, né, a gente não tem nem vontade de orar, né? Às vezes dá aquele desânimo, né? É do ser humano, meus irmãos. É ser humano, né? Adilson, vai lá. Já Deus, falei demais, deixa eu tomar água água aqui. aqui. Deus queria do profeta Ezequiel, nesse contexto, era fidelidade. Né? O que Deus quer de nós é fidelidade. Né? Fidelidade em todos os sentidos. E aqui a gente está falando de anunciar, de pregar, de falar da palavra de Deus. Né? Meu irmão, se nós temos fé, e nós temos fé, né? A gente precisa entender que essa fé, ela não é uma fé para a gente... Eu tenho fé em Deus. Não significa dizer que a gente vai ficar tranquilão, de boa. Eu tenho fé em Deus, estou tranquilão, estou de boa. Não é exatamente nesse sentido. A fé é exatamente ao contrário, meu irmão. Ela é para a gente vestir o escudo e ir para a guerra. Para a guerra contra quê? Contra o pecado. Aonde nós estamos inseridos? No mundo, na sociedade. A sociedade é corrupta, é pecadora. Essa sociedade, você pensa nela como uma massa, né, Marcelo? Uma massa de pessoas. Exato. Cheio de gente pecadora. E o cristão, quando ele se converte, ele tem a sua fé ali no coração, naquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos vestir essa armadura e ir para a batalha. Nesse mundo perverso, nesse mundo escuro, nesse mundo cheio de pecado. E aí, como o Marcelo falou, eu queria trazer, porque o pastor falou semana passada, no culto, de uma forma bem direta, e a lição traz também para a gente esse texto. Nós, como igreja, somos sal. Somos sal, tempero, né? Diferente. Então nós somos sal para quê? Para essa massa, para essas pessoas, para essa multidão. Nós precisamos ser sal. Precisamos temperar, precisamos ser diferentes. Mas nós somos também luz. O cristão precisa ser luz. Nós vivemos aonde? No mundo cheio de pecado. Né? Cheio de pecado. O pecado é escuridão.
No meio dessa escuridão, o cristão precisa ser luz. Ezequiel foi obediente e foi fiel, é o que Deus pediu para ele. Ele obedeceu, foi lá no meio daquele povo desobediente e falou: vocês podem não querer não me ouvir, mas existe um Deus, e Deus vai cuidar de vocês. As pessoas ouviram? Desobediente, né? Hoje, minha irmã Margarida, a sua fé é para você falar, para você anunciar, é para você vestir, né, a armadura e ir para a luta. Como você falou, você tem toda a razão. O seu papel é anunciar, o resto é Deus que cuida. Se as pessoas não querem ouvir, não tem problema. Deus, Ele quer o que? A sua fidelidade. Anuncie. Deus, no tempo certo, Ele faz o impossível acontecer, porque Deus é Deus do impossível. Só tenha fé, obedeça e siga seu caminho, porque Deus vai agir, como Ele tem feito desde os profetas, né? Então, que Deus abençoe, viu? Acho que a Adri vai falar. Oi. A gente às vezes esquece que nós somos dependentes de Deus, né? Se a gente acordou hoje, foi porque Deus permitiu. Se a gente está aqui hoje, é porque Deus nos deu essa oportunidade, né, de estar aqui aprendendo. E esquece também que a gente precisa obedecer. Então, assim, as pessoas que não vieram, né? A gente não sabe porquê, mas que possam estar lembrando disso, que se levantaram, se tem sua casa, lembrar de agradecer a Deus por isso, né? Pela oportunidade de ter mais um dia aqui junto, né? De aprender, de ter tudo que Ele tem proporcionado, né? Eu completaria só o que a Adri está falando, então, nesse sentido mesmo, Adri, o privilégio que é servir ao Senhor. Privilégio, não quer dizer que é só alegria, só felicidade, porque tem lutas, e Jesus falou isso, não é verdade? Então, é um privilégio para nós estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, aprendendo a respeito da palavra de Deus, né? Quem está nos acompanhando na live também está aprendendo, também está junto com a gente, né? Mas é um privilégio servir a Deus, é uma honra para nós, é motivo de alegria. Domingo para nós é o dia de estar na casa do Senhor, pelo menos para mim. Não me importa se tem vários compromissos, se eu puder ir em todos eu vou, mas a minha prioridade é estar na casa do Senhor, da minha família, dos meus filhos. Nós priorizamos estar na casa do Senhor e ponto final. Por quê? Porque é um privilégio, é uma alegria. Pode falar, Adri. Pouco tempo de estar aqui, você fala? É verdade. Eu disse que é tão pouco tempo o momento que a gente está aqui junto, né, para cultuar a Deus, né, e a gente só está uma vez por semana aqui. O restante, a gente tem a célula, mas sozinho em casa. Imagina, se não vem aqui, imagina se ora em casa, né? Então, que a gente possa despertar mais para isso. Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas, né, Marcelo? Vocês falando, Dona Carmosina, a senhora tem que estar aqui, viu? Tá vendo? Ó, Deus falando, eu ia falar, é a Dona Jesulina, me saiu Carmosina. Olha, Marcelo, eu também tenho esse pensamento comigo. Às vezes, passa a semana toda eu ali em casa, às vezes eu convido alguma filha daquelas que mora perto, neta. Minhas filhas, vamos na igreja. Ah, minha mãe, amanhã eu tenho compromisso. Eu fico assim, me dá aquele sentimento. Já tem uma que mora mais ausente, tem um neto também evangélico. Ele fala, minha avó, eu estou no plano, trabalhando agora, mas eu estou com vontade sempre no domingo de visitar lá na sua igreja. Eu falei, meu filho, ora e pede a Deus para tu ter uma oportunidade. Lá no domingo, nem que não vai todo domingo, mas algum domingo tu vim para tu ouvir a palavra, que ele é tão inteligente. Ele fala, minha avó, eu vou fazer tudo por isso, que ele é de outra igreja, ele é da Assembleia. Mas ele vai, mas ele tem
vontade de vir visitar. E as que moram perto de mim, quando eu falo, não, elas é muito católica. Ah, não, eu não vou não. Eu falo, mas não tem nada a ver com isso. Deus abraça católico, cristão, qualquer pessoa que vai em nome dele, Deus abençoe e abraça. Não, mas eu vou na minha igreja. Aquilo me dá um sentimento, mas eu deixo. Deixa pela vontade de Deus. Que um dia elas vão entender, viu? Que a família é grande. A metade é evangélicos. São Paulo tira a poucos, mas as daqui é muito pouco. Sim. E é bom, né, dona Jesulina? A gente tem esse momento de compartilhar, né? A gente já vê isso, convida, mas vem com amor, mas não quer vir. Não me maltrata. E também não. Todas elas têm Bíblia para ler, mas o jeito é diferente. Seja feita a vontade de Deus. Né? Sim, sem dúvida, né? E a gente não pode, nós temos, né, ali esse dever, né? No Brasil, nós temos toda a liberdade de falar abertamente de Deus, de falar, andar com a Bíblia na rua, livro cristão. A gente tem essa facilidade no Brasil. Em outros países, isso a pessoa não pode nem pensar, né? Quanto mais falar que é cristão. E aqui no Brasil a gente tem essa facilidade, né? A gente tem essa abertamente, né? Ninguém é obrigado, né? Ninguém perde emprego, ninguém perde preso por falar de que a gente tem toda essa oportunidade, né? Como a Jesulina acabou de falar, com o vizinho, com o parente, né? Pegar e trazer. A gente sabe que às vezes tem um certo ali uma barreira, né? Às vezes a pessoa, não vou lá na igreja, não, tá, mas não precisa ser na igreja do Itajaí. Se a gente falar, às vezes a pessoa pega, uma outra pessoa vai convidar, que é mais próxima. Se a pessoa for numa outra igreja, onde realmente se pregue o que a Bíblia diz, que hoje, infelizmente, meus irmãos, tem muitas igrejas que pregam o que a pessoa quer ouvir. Esse é um dos problemas, né, Adilson? Por isso que muitas igrejas estão cheias, né? Escuta só o que Por quer. quê? Prega o que a pessoa quer ouvir e não o que a Bíblia diz. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Vai lá, Grace, senão eu começo a falar, Grace, vai. Antes de eu passar para a Adriana, né, tem só um comentário da Lucy que ficou aqui, concordando com a Margarita, né, que teremos dias piores ainda vindo por aí, e às vezes o alerta só virá junto com muitos choros, né, então sim, que a gente obedeça. Eu ouvi um pastor falando, né, que a gente está perdendo muito tempo indo atrás de crentes que não estão vindo e não estamos cumprindo aquilo que Deus pediu realmente, né, que era para a gente pregar o evangelho a toda criatura, mas para a gente buscar aqueles que não conhecem. E a maioria dos que conhecem estão se afastando, né, não estão praticando. Então, assim, em vez da gente estar indo lá fora pregar para quem não conhece, a gente está perdendo tempo indo atrás de crente chateado, as pessoas na igreja, crente que está aborrecido, crente que quer ir curtir a vida lá fora. Então, assim, vamos ler, vamos nos dedicar mais a Deus, né? Vamos despertar, porque estamos aqui de passagem, a gente não sabe se amanhã estaremos aqui e só existe céu e inferno, né? Nossa, Ô, Grace, dá uma olhadinha para trás que tem uma pessoa com a mãozinha levantada. Isso que a Adri falou, dá uma aula, né, Marcelo? Ixi.
Leline. A Elisiane tem uma opinião sobre isso, ela quer compartilhar. Interessante. Fala, Elisiane. Que a Adriana falou assim, que alguém falou, né, um pastor, que a gente está perdendo tempo correndo atrás de crentes, em vez de estar correndo atrás de quem não conhece. Eu não concordo. Eu acho que assim, não é só porque eu conheço, eu sou crente, que às vezes eu não fico fraca. Né? Então, eu acho que assim, todos precisamos, independente de sermos ou não crentes. Eu acho que às vezes a gente precisa. Eu fiquei muito tempo sem vir. E às vezes eu me sentia fraca. E só porque eu conheço significa que eu não precisava de um ombro amigo? Então, eu acho que assim, a gente está em comunhão. E a igreja precisa sim despertar para isso. Não é só porque a Leline é minha prima, que ela conhece a Deus, que eu vou deixar de compartilhar com ela os meus sentimentos. E talvez por ela estar aqui, ela tenha uma palavra que me faça sentir confortável. Então, não é só porque eu conheço a Cristo, não é só porque eu conheço a palavra, que às vezes eu não preciso de um ombro amigo. Então, eu não concordo 100% com o que esse pastor disse. Esse é o meu pensamento. Elisiane, se você me permite, Marcelo, eu acho que são dois pontos de vista, embora parecidos, no meu ponto de vista é diferente, tá? O que a Adriana citou, que o pastor disse, no meu ponto de vista, é que a igreja precisa ir atrás dos novos para anunciar, para falar, para pregar, porque as pessoas não conhecem, as pessoas precisam ouvir a respeito dessa salvação. Aqueles irmãos que estão afastados por qualquer motivo, qualquer razão, de certa forma, já ouviram a respeito dessa salvação. Muitos já se converteram, já estão na casa do Senhor. E aí eu concordo com você que precisa sim de atenção, que precisa ser cuidado, que precisa estar na comunhão para isso acontecer. Né? Então, olhando dessas duas formas, eu concordo com o pastor, com o que a Adriana citou, e concordo com a sua opinião. Mas duas coisas diferentes. Tá? Uma é pregar o evangelho e a outra é cuidar das pessoas. Sim, é porque o que eu quero dizer é que às vezes a gente precisa entender que as coisas, elas têm um entendimento para mim, elas têm um entendimento para você, elas têm um entendimento para a Adriana. Às vezes, o que eu entendo não é o que o outro entende. Então, a gente precisa estar atento a isso, para que as outras pessoas não se confundam e não tenham esse pensamento de que elas serão esquecidas porque elas conhecem a Deus. Sim. Porque não é isso. É verdade. Deus, se você ficar para trás, Ele volta para te buscar. E você conhece. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente fala, porque o outro, muitas vezes, ele acredita e ele confia naquilo que você está dizendo. E isso, muitas vezes, é ruim. Isso, muitas vezes, afasta o outro. Porque esse tipo de pensamento, ele interfere, independente da sua crença, independente de tudo. Muitas vezes ele interfere. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente fala. Porque o meu entendimento não é o seu. Olha como é importante você estar aqui hoje na IBD para expressar a sua opinião. Não é verdade? Porque se você não expressa a sua opinião e não vem aqui e não fala que esse é o seu entendimento, como os outros saberiam? Né? Então, olha só como a importância para os irmãos, de um modo geral, vir na EBD, expressar opinião, falar o que pensam. E isso eu recebo assim de bom grado e acho que você está certíssima de falar, porque aí a gente entende o seu pensamento, viu? Parabéns. E isso vem reforçar a importância de estar na EBD, que isso é crescimento espiritual. Não é porque a Elisiane tem um entendimento que é diferente da Adriana, mas é o que o Adilson falou. A gente tem que respeitar a opinião. E depende também muito do momento que às vezes a pessoa está, que é o que a Elisiane falou. Eu entendo dessa forma. Às vezes, vai muito do momento que a pessoa está enfrentando, das dificuldades que está enfrentando. Ela entende aquela palavra de uma forma. Se ela tiver, num outro momento, vamos supor que ela, não estou dizendo diretamente, não, tá, Elisiane? É assim, a pessoa está passando por um momento difícil. Aí vem o pastor, ou qualquer outra pessoa, e fala algo, tá vendo? Está falando para mim.
Mas não é, por causa do momento que a pessoa, a dificuldade que está passando ali, às vezes uma perda, alguma coisa. Aí, no segundo momento, está tudo bem, está alegre, está igual a criançada aqui, fazendo bagunça, e deixa fazer bagunça. Isso mesmo, vai, chama a mãe. Então, é diferente, a pessoa recebe aquilo ali de uma forma totalmente diferente daquilo. Exatamente, às vezes a pessoa está fraca, né? Está fragilizada, quer dizer, fraca ali que eu falo, não é fraca da fé, não, ou às vezes até está desanimada, tudo dá errado na minha vida, tudo acontece isso. Às vezes, é o que a Elisiane falou, precisa de estar ali, alguém próximo, uma prima, um pai, uma mãe, para estar ali fortalecendo. E aonde a gente vai estar fortalecendo? Na igreja. Porque, aqui, Elisiane, eu só vejo a Elisiane, a Mônica e a Liliane de domingo, quando está aqui. Durante a semana, elas também não sabem as minhas dificuldades, o que eu passo. E só vai saber se eu falar. Você sabe o que aconteceu comigo ontem à tarde, Elisiane? Por que você não sabe? Está aí, meus irmãos. Se a gente não tiver essa convivência, essa proximidade, seja domingo de manhã, na célula, para a gente ter essa convivência, como é que a gente vai poder ajudar os irmãos? Como é que a gente vai saber que o filho da Elisiane, ou da Margarita, a filha da dona, eu ia falar Carmosina de novo, da dona Jesulina, precisa ali de uma... Meus irmãos, a gente tem que ter essa proximidade. E se a gente, ali, não dê ouvidos à voz de Deus, não estar atento a que Deus tem para nós, vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Grace, alguma coisa? Cortaram eu. Tem o último comentário do Gustavo, concordando com a Elisiane. Ele falou assim: muito bom, também concordo. Não se pode deixar o soldado abatido para trás. E ele cita Lucas 15:4, né? E concorda com você também. Realmente, Marcela, precisamos ter interesse pela vida do irmão, não esperar ele falar. Aí só. Mas olha aonde a gente foi, hein? Olha que interessante, ó, gente de Deus, inclusive, né? Porque a Adriana, ela trouxe aqui, ó, a mensagem que ela ouviu de um pastor, né? Para mim, essa mensagem ela está no intuito de realmente de levar o evangelho, né? Mas o que a Elisiane falou está muito certo, está muito correto. E a gente concorda com isso, né? Como igreja. Né? Claro que a igreja não pode deixar o seu soldado ferido. De jeito nenhum, concordo com o Gustavo está dizendo também. Tem que ter cuidado, tem que cuidar dos nossos. E para isso é extremamente necessária a comunhão. Estarmos juntos. Que o Marcelo falou que é extremamente necessário nós estarmos próximos. Seja aqui na IBD, seja no culto, seja na célula. A célula tem uma importância gigantesca para essas coisas. O seu líder de célula, o seu colega de célula tem proximidade para saber disso, mas a célula, ela precisa estar inserida nesse contexto de célula e na igreja, na comunhão. Uma coisa não exclui a outra. Se você frequenta a célula, ótimo, parabéns, mas precisa frequentar a igreja para ter a comunhão. E é isso que faz cada um de nós conhecermos e sabermos dos problemas um dos outros, e aí cuidarmos um dos outros, né? Porque é aí que a gente vai ter a oportunidade de estar ali fortalecendo a pessoa, de estar ajudando a pessoa. Porque a gente vai estar próxima. Não tem como a gente ser diferente, é o que o Gustavo falou. A gente reforçando, né? Sendo aqui um pouco redundante, né? Deixar o soldado ferido para trás. Só que a gente também não pode esquecer que às vezes o soldado é meio rebelde, né? Tem muitos às vezes tem uns rebeldes, né? aí, não estou generalizando aqui, tá? Mas de vez em quando a gente pega uns soldadinhos aí meio rebelde, né? Meio dá para virada, como diz o povo. Mas, né? de novo, viu, Marcelo, desculpa, eu queria só deixar, parabéns, viu, Gisele? Eu valeu muito o seu comentário, eu achei que deu um up aqui para nós, viu? Obrigado, viu? Não, e isso é importante trazer, porque às vezes a gente precisa meio que, não é o que a Elisiane falou, tá, Elisiane? Me perdoe, meio que provocar.
Não estou dizendo que ela provocou, não, tá, gente? Não é isso. Exatamente, assim, fica cutucar ali, pegar e falar, gente, vamos pensar um pouco. Isso é importante para a igreja em si. Isso faz crescer, trazer opiniões diferentes, visão diferente, para a gente poder aprender. Eu acabei de falar no início, a gente aprende com vocês, meus irmãos. E isso é ser cristão realmente. Trazer o entendimento para a gente poder aprender realmente. Grace, de novo, a Grace está ali, está querendo falar de novo. O texto que o Gustavo citou, né, Lucas 15:4, só para a gente ler, pode? Pode, lógico. Fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu, até encontrá-la? Foi o texto que ele citou, né? E a Alina fala também desse, né? Que Jesus não, ele vai atrás, né? Sim, exatamente. Só para concluir. Tá certo. Lógico, sim. Não, só porque, assim, eu acho que equilíbrio é tudo, né? A gente tem que ter equilíbrio em várias coisas. Eu acho que quando a Adriana falou, eu acho muito válido, eu tenho um pensamento muito parecido. Eu acho que, assim, a gente está falando de cuidado e de anunciar o evangelho, né? A gente não vai deixar dessas pessoas sem cuidado, mas eu preciso ter o equilíbrio, eu preciso também pensar, olha, eu preciso cuidar dessas pessoas, mas eu também preciso ir atrás daquela pessoa. Você imagina se eu deixar aquela pessoa que nunca ouviu falar de Cristo lá porque eu estou cuidando do outro crente? Eu acho que a gente tem que cuidar, sim. Quantas vezes eu precisei de ajuda, de cuidado também, né? Concordo, mas eu acho que equilíbrio é tudo. Eu acho que a gente precisa, sim, dar uma atenção especial para aquelas pessoas que nunca ouviram, aquelas pessoas que não tiveram nem a oportunidade de saber quem é. Eu acho que isso é tudo muito válido. O cuidado com o crente antigo e também o crente que é o possível futuro crente, né? Sim. É interessante isso, né? Porque a gente não pode esquecer de ninguém, né? Só que às vezes a gente dá uma atenção maior para alguém e aquela pessoa que está precisando, né? Está passando por uma dificuldade. Tá vendo? Só dá atenção para fulano. Para mim não dá atenção. E é interessante o que a Leline falou, né? A gente tem essa balança, né? E às vezes é difícil a gente pesar isso, né? Porque às vezes uma pessoa precisa de um pouco mais de atenção. E às vezes a gente acha, né, que eu vou dar um pouco mais de atenção para o Adilson, porque ele precisa mais de atenção. Mas não, às vezes ele gosta de ter aquela, sabe aquela coisa, não estou dizendo aqui que é egoísmo, tá? Mas às vezes a pessoa gosta de ter alguém mais próximo. E aí eu esqueço um pouco, a Adriana já está um pouco mais madura, eu vou ali, e às vezes ela está precisando mais do que aqui. Então, às vezes também é difícil ter essa balança, né? Por isso que a gente precisa estar muito próximo a Deus para Deus nos orientar, para a gente ter essa sabedoria, né? O discernimento ali e poder sentir. Olha, peraí, Adilson, vamos fazer o seguinte, às vezes, fala disso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita lá para a Adriana, que ela também está precisando. Isso, aí a gente tem essa sabedoria, né? Esse entendimento e às vezes vai fortalecer mais ele do que a Adriana. Às vezes ele, lá na frente, é o que a Leline falou, né? Às vezes lá na frente, ele vai fortalecer outra pessoa também. E aí a gente vai tendo essa comunhão, a coisa vai crescendo, né? O sal, né? Que tanto o pastor falou na semana passada, e a gente vê Deus falando de novo para nós hoje. E sinceramente, meus irmãos, se Deus fala 2 vezes seguidas, na terceira ele não vai aliviar não, né? A gente sabe que sempre na terceira vez Deus dá aquele apertão mais, como diria arrochada, né? Arrocha mais um pouquinho, né? Então, meus irmãos, que a gente realmente aqui, o Adilson, né? Todos nós, né? Independente de você ser líder ou não, meu irmão, você também tem o seu ministério de levar a palavra de Deus àqueles que precisam. Grace, isso é hora para a gente terminar? Não sei se você tem mais algum comentário, alguma coisa? Não, agora não tem mais. Então tá bom. Posso orar? Vamos orar então.
Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, estar aqui ouvindo da Tua palavra, aprendendo, compartilhando. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Amar, ó Deus, o nosso próximo, ó Deus, independente de quem ele seja. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis, ó Deus, à necessidade do nosso irmão. Nos ajuda, Senhor, a ir, ó Deus, a Te obedecer e falar do Senhor àqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos ajuda a ser sal. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferença neste mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos esforçarmos, ó Deus, para fazermos a nossa parte. Porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos capacita e que caminha conosco, ó Deus. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.